Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 8 de abril, do Opinião Litoral. Participa comentando as notícias com você o Ribas Zaidan, que é engenheiro, que é comunicador, que é empresário daqui do Sistema Costa Norte, e o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, que é candidato a uma nova eleição aí pelo PL. Bem-vindo, Marco Aurélio. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Paulinho. Fala sobre o Marco Aurélio um pouquinho pra gente. Cara, eu vou falar uma coisa para você, né? O cara que já foi prefeito, no caso do Marco Aurélio, foi vereador, presidente de Câmara, prefeito, 2 mandatos, né? A pergunta é clássica, né? Marco Aurélio, você tem Itanhaém no coração, por que você quer voltar a ser prefeito, Marco Aurélio? Olá, Zaidan, Paulo, todos que nos acompanham aqui nessa entrevista. O Zaidan tem uma coisa muito positiva, né? Que ele vai direto ao ponto. Zaidan, a gente teve a oportunidade de ser prefeito por 2 oportunidades, mas uma vida pública já com antecedentes, né? Fui secretário municipal, fui vereador, presidente da Câmara durante um biênio. E, naturalmente, quando a gente encerra um ciclo, que foi o meu 2º mandato como prefeito, a gente, além de fazer uma grande avaliação do legado que deixamos, a gente passa para o papel de telespectador, de avaliador, ver como que a cidade se comporta com uma nova gestão. Acho que os perfis políticos são diferentes, né, de um prefeito para outro. Então, eu, logo que encerrei esse período, eu fui trabalhar no Estado, estive lá coordenando o programa Vale do Futuro, mas sempre de olho nas políticas públicas e no desenrolar aí do novo mandato. E, naturalmente, quando o tempo vai se passando, Paulo, a gente vai tendo a sensibilidade nas ruas da avaliação da população também com as coisas que estão acontecendo no nosso município. Então, a gente começou a perceber uma ineficiência acentuada nos serviços públicos, nos serviços básicos, o que nos trouxe a população mais perto, cada vez mais, já com aquela menção de um eventual retorno nosso, uma construção política sendo revitalizada, e a gente foi ouvindo as pessoas, ouvindo os partidos, as lideranças, os políticos com mandatos, gestores, e fomos amadurecendo nesse sentido. Fizemos algumas avaliações ainda com relação à avaliação de governo, mas também com intenção de voto já para o pleito de outubro. E todas elas mostram exatamente isso, né? Um governo que vem despencando na sua avaliação, com uma rejeição talvez histórica, e nós despontando na frente de todas as pesquisas, aí das pesquisas que foram realizadas até o momento. Então surgiu dessa forma, além, naturalmente, do amor pela cidade, do amor pela função. Eu sempre digo que quem faz o que gosta não trabalha nunca, né? Uma coisa, Paulo, que a gente tem notado, Marco Aurélio, não sei se é saudosismo ou por experiência anterior, por comprovada experiência. Peruíbe, a gente vê o Gilson Bageri, que foi prefeito, voltando, despontando aí. Mongaguá, a gente vê o Paulo Viazovski, também que foi prefeito, despontando. Você em Itanhaém, Mourão em Praia Grande. As pessoas querem gente experiente, o eleitor quer gente que já tem experiência, é isso? Olha, Zaidan, eleição também é comparação, né? Sim. Eu acho que o caso de Mongaguá e Peruíbe é um pouco diferente do nosso, porque se tratam de sucessões, né? Sim. O prefeito já foi reeleito, executou o seu serviço e talvez esteja aí trabalhando para indicar alguém que possa dar continuidade ao trabalho. Em Itanhaém é o contrário, né? O atual prefeito ele é pré-candidato à reeleição, e é nesse ponto que entra talvez a sua pergunta, né? Se é o saudosismo ou se é a saudade do ex. Porque eu sempre falo que o prefeito que está no cargo, ele não precisa fazer campanha. Porque a política é feita todos os dias, na execução do serviço público, no acompanhamento das obras nos bairros, um bom trabalho sendo realizado na saúde, na educação, o credencia para que tenha uma eleição tranquila. Eu fui candidato à reeleição, por isso que eu estou dizendo isso. E lá naquela oportunidade, em 2016, nós fomos reeleitos com mais de 76% dos votos, sem fazer campanhas ainda. Ou seja, a população naquele momento estava satisfeita, achava que a cidade caminhava no rumo certo. Então hoje em Itanhaém a gente percebe o contrário, né? Quando você pega praticamente aí 70% da população
desaprovando um governo... Você fez o sucessor, né? Exatamente, participávamos do grupo político, né? Do mesmo grupo político. Então, ao longo dessa observação que a gente fez enquanto cidadão, nós nos distanciamos da atual gestão. Claro que, politicamente, a gente tem respeito por todos na política, mas o nosso distanciamento também foi estratégico porque entendíamos que a coisa não estava andando bem. Ô, Zaidan, você citou os casos do Gilson Bagé em Peruíbe, do Paulo Viazovski em Mongaguá, semelhantes ao Marco Aurélio tentando voltar para a prefeitura. Mas tem Thelma de Souza em Santos e talvez o Paulo Alexandre Barbosa. Tem o Farid em Guarujá, tem o Mourão em Praia Grande, né? Tem a Márcia Rosa em Cubatão. A única que não está aí nessa lista é Bertioga. Bertioga não tem nenhum ex-prefeito tentando voltar? Não, ainda não, né? Ainda não. Por que esse ainda? Porque todos Pode ser o Orlandini, pode ser o Rachid, pode ser o Laírton. pode ser o Laírton, né? Pode ser São ex-prefeitos. E aí, nas 9 cidades, a gente teria ex-prefeitos tentando Cubatão, voltar. a Márcia Rosa. Todas as 8, menos a única que não apareceu nenhum ex ainda é Bertioga. Agora, Marco, você falou de uma avaliação dos 8 anos que você ficou na prefeitura. Destaca uma ou duas coisas que você gostou muito de ter realizado quando prefeito. Que gostou muito que, quando você acorda, você lembra assim e fala assim, que foi bacana eu ter feito isso. O que foi? Olha, Paulo, nós tínhamos um problema acentuado na área social, né? Muitas ruas sem pavimentação, sem infraestrutura. Então eu me orgulho de ter sido o prefeito que mais realizou obras de infraestrutura na cidade. Foram mais de 200 ruas e avenidas calçadas. Recolocamos Itanhaém com as obras de saneamento básico junto à Sabesp. Fizemos a contratação do contrato de programa, que era uma coisa discutida há muito tempo. E, naturalmente, construímos escolas, creches, que acompanhavam esse trabalho de infraestrutura dos bairros. E eu também gosto de destacar o trabalho que fizemos voltados ao desenvolvimento econômico. Nós repaginamos o turismo da nossa cidade com obras importantes de infraestrutura, nova orla. Você imagina uma cidade que tinha uma orla central, que não tinha um calçadão, uma ciclovia, uma câmera de segurança. E eu sempre falo que a orla da cidade de Itanhaém, que começou no centro, mas ela avançou para os bairros, ela realmente foi um marco divisor na cidade, porque não é só para o turista. A orla da praia talvez seja o espaço mais democrático do município. Ela é feita para todos. Então ali a gente levou qualidade de vida para a população, que encontrou um local para suas atividades físicas, para passear também com os seus familiares, e trouxemos turista e veranista que se identificou ali num local mais aprazível. Restaurantes se instalaram, novos hotéis, pousadas. Então, eu acho que a gente olha para os dois lados, a infraestrutura dos bairros, mas também o investimento no turismo, que é fundamental para a geração de oportunidade, emprego e renda. E pelo outro lado, o que você se arrepende de ter feito ou lamenta não ter realizado? Olha, a gente tem lamentado a continuidade de alguns investimentos, ou algumas lutas que nós tínhamos, que eu reputo fundamental, inclusive para o crescimento do Litoral Sul. Uma delas é a questão do aeroporto metropolitano de Itanhaém, Paulo. Eu passei quase 7 anos numa batalha grande com o Estado, com todos os órgãos envolvidos, para que nós tivéssemos os voos comerciais no aeroporto de Itanhaém. E no nosso 7º ano nós conseguimos incluir no programa do Estado de São Paulo daquela descentralização dos voos por todo o Estado. Participamos desse início de trabalho, tivemos voos diários da Azul para Itanhaém, um de ida e um de volta. Tinha também muito voo de helicóptero da Petrobras, né, para as plataformas, né? Exatamente. A operação offshore colocou Itanhaém como o 5º aeroporto do estado em voos e decolagens. E herdamos da Petrobras, inclusive, um terminal de passageiros para 2.000 pessoas dia. Então, nós trabalhamos muito para que o aeroporto fosse considerado um aeroporto metropolitano, porque eu tenho a impressão que você pegar Praia Grande, aqui o Começo São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, você acaba dando uma opção para que as pessoas não tenham que pegar o trânsito de São Paulo para chegar em Congonhas. E mais do que isso, a gente percebe que houve todo um direcionamento para o aeroporto de Guarujá, que eu acho que é válido, né? Acho que eles não competem, mas esqueceram do aeroporto de Itanhaém. E talvez a mobilidade aqui para o cidadão do Litoral Sul chegar no Guarujá é muito mais complexa do que se a gente tivesse o aeroporto de Itanhaém funcionando. Veio a pandemia, os voos foram suspensos e nós não encontramos mais essa luta
para que a gente colocasse Itanhaém nesse mapa da aviação do estado de São Paulo. Você acha que esse caminho ainda está pavimentado para retomar essa iniciativa? Olha, a gente percebe grandes investimentos para o aeroporto do Guarujá, que poderiam ter sido equilibrados entre os dois municípios, mas a gente tem a história aí da duplicação da rodovia, né, de Peruíbe até Miracatu, que eu acho que vai trazer novamente aqui uma rota de escoamento da produção do sul do país para o Porto de Santos, que pode facilitar alguns investimentos no entorno do aeroporto, inclusive, né, mesmo transporte de carga. E o governador, algumas semanas atrás, ele deu uma entrevista, quando foi questionado sobre a possibilidade do trem intercidades descer aqui pela Imigrantes, e ele fez uma explicação técnica, talvez até de engenheiro, sobre a declividade, né, da Imigrantes aqui no ponto sentido Santos, e que talvez uma das opções, seria objeto de estudo, era retomar aquela questão daquele trajeto Parelheiros-Itanhaém. Então, se nós tivermos ali um transporte com velocidade, barato, passando pelo aeroporto de Itanhaém, eu acho que a gente pode pensar em envolver um pouco também o governo do estado nessa discussão para trazer o trem intercidades ligando aqui na malha ferroviária, Santos-Cajati, para alimentar o sistema, e nesse bolo todo a gente colocar a pauta novamente o aeroporto de Itanhaém. Zaidan, você concorda com o Marco Aurélio? Você acha que tem demanda para aviação comercial do aeroporto de Itanhaém, juntando Praia Grande, um pouquinho o Litoral Sul, mais um pouquinho do Vale do Ribeira? Olha, Paulo, eu não só concordo, como defendo essa tese. Quando o governador Tarcísio diz que uma das opções de acesso ao litoral, até para o Porto de Santos, e se concretizando esse complexo também Andaraguá, ali em Praia Grande, que é praticamente divisa com Itanhaém, bem pertinho ali, a viabilidade econômica de um aeroporto ali se faz muito necessário, sabe? Mas urgente, e olha que a pista já está pronta, hangar já está pronto, tudo está pronto. Inclusive o terminal, né? Inclusive o terminal. Você sabe, Zaidan, só te cortando um pouquinho, quando nós iniciamos esse projeto do Estado, Paulo, eram voos experimentais por 3 meses. E ele foi estendido em razão da boa aceitação da população nesses voos. Era uma taxa barata, R$100 e poucos nos voos diários. Então, se você fizer a conta, você pegar o carro, pegar pedágio, abastecer, esse voo comercial de Itanhaém estava muito razoável, economicamente dizendo. Então, um deslocamento até os aeroportos de São Paulo. Exatamente. Então, eu queria fazer essa complementação porque ele se tornou viável na prática. Não é uma coisa que a gente sonhava, não. E a pandemia levou muita gente, muito empresário da capital para o litoral. Morar no litoral. Para morar no litoral, em Bertioga, em Santos. Nós percebemos muito isso. Agora, Paulo, uma coisa não anula a outra. Eu acho que o aeroporto do Guarujá continua, não tem problema nenhum, entendeu? Até porque a pista do aeroporto de Itanhaém é muito mais viável em termos de aeronaves de maior porte do que a pista do aeroporto metropolitano do Guarujá, entendeu? Já está pronto. É o caso das empresas aéreas começarem a pensar nessa opção. O Paulo falou da demanda, viu, Paulo? A saturação do sistema Anchieta Imigrantes atual, que não vai ser resolvida em menos de 6, 7 anos, né? Ela aponta também para a viabilidade do funcionamento dos 2 aeroportos. Sim. Né? Paulo, você mencionou sobre a demanda, né? A demanda ela também é provocada, ela é estimulada, não é isso? Nós temos boas estradas. Ou seja, eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, é um projeto que a gente não pode abandonar. Como disse aqui o Zaidan, um aeroporto pronto, com uma boa pista, uma pista de Itanhaém, é equivalente de Santos Dumont, na sua extensão. Um bom terminal de passageiros e as melhores condições de pouso e decolagem da Baixada Santista. Condições climáticas. Bem melhor do que o Opinião Litoral volta. Depois do intervalo tem uma pergunta bem discreta para o Marco Aurélio Gomes. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira a gente recebe com muito prazer o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes, pré-candidato a prefeito novamente, a gente recebe com muita honra, e participa também o Ribas Zaidan, como comentarista, que é engenheiro, que é comunicador,
que é empresário daqui do Sistema Costa Norte. Eu falei que tinha uma pergunta indiscreta para você. Você se arrependeu de indicar o sucessor? Se a gente se engana na avaliação das pessoas, tem aquela história que dá o poder na mão e aí que a gente conhece a pessoa. Como é que você avalia isso? Olha, Paulo, arrependimento eu acho que não é a palavra correta, né? Até porque a gente não tem bola de cristal. Naquela oportunidade nós entendíamos que talvez seria a pessoa mais preparada para dar continuidade a tudo aquilo que a gente construiu ao longo de 8 anos. Mas, obviamente, quando eu disse que passei ao papel de observador, logo no início do mandato, a gente já começou a perceber sinais de que a coisa não ia caminhar como a população esperava, não é como nós esperávamos. E aí, Paulo, eu tenho para mim que errar, a gente tem que reconhecer e consertar, né? Recomeçar o trabalho. E eu, entre ser linha dura ou cabeça dura de insistir em algo que a gente está percebendo que não está dando certo e virar as costas para a população, eu não tive dúvidas. Nós nos distanciamos do governo e eu fiquei ao lado da população, da grande maioria da população, que assim como nós, não estão vendo um governo eficiente. Sempre traz um pouco de trauma, amigos em comum, que ficam, num primeiro momento... É que nem casal quando se separa. Uma parte fica de um lado, outra parte fica do outro, ficam procurando culpados, mas eu tenho falado muito, porque se o governo estivesse indo bem, Paulo, nós estaríamos aplaudindo, né? Valorizando. Agora, é muito difícil para mim, que foi prefeito, você conversar com o servidor público e ele está revoltado. Ele está sendo perseguido porque às vezes quer curtir algo na internet ou quer deixar uma manifestação. É mais difícil ainda você encontrar as pessoas nas ruas e elas te cobrarem pela indicação. Então eu tomei uma decisão de que, obviamente, a gente teve uma participação na escolha, mas que eu não viraria as costas para a população. Zaidan, qual a sua avaliação? O Thiago Cervantes, ele se modificou depois que assumiu o poder, não? Olha, Zaidan, eu vou te contar uma história. Tem um ex-prefeito de Santos que perguntaram para ele assim, quando que você percebeu que o prefeito que você ajudou a eleger na sua sucessão tinha virado as costas para você? Ele falou assim, quando acabou a apuração. Eu sei quem é. Eu sei quem é, não vou citar nome aqui. Nem eu citei, mas essa história é real. Mas, né? Olha, eu conheço bem Itanhaém desde o tempo do Edson, né, daquela Cibratel, até comprei umas áreas lá na Cibratel, vendi na baixa, porque hoje, se tivesse lá, estaria valorizado. Os 8 anos do Marco Aurélio, ele deu um up em Itanhaém, sabe? Ele deu um up em Itanhaém, Itanhaém se valorizou, essa é a verdade. Deu uma valorizada em Itanhaém. Como outros municípios que foram bem administrados também, se valorizaram. Inclusive, grandes redes nacionais, pela primeira vez, se estabeleceram em Itanhaém. Exatamente. Nesse período. Mas né? essas redes, essas lojas de grife, só vão quando sente que o desenvolvimento econômico está se assentando. Essa é a verdade. Tá? Agora, essa coisa de dê poder ao homem para você conhecê-lo, isso é uma máxima que isso se aplica em todo lugar, viu? Principalmente naqueles que não têm infraestrutura emocional para assumir esse cargo. Não estou falando aqui que é o caso de Itanhaém, tá? Mas normalmente é assim. Alguns já na apuração, terminou a apuração, já chuta o pau da barraca, essa é a verdade, né? Outros não, demoram um pouquinho mais, tal, mas o fato do político que é eleito exclusivamente, ou que não é eleito também, mas teve o apoio exclusivo do antecessor, que é o caso do Celso Pitta, em São Paulo, do Fleury, o Celso Pitta na Prefeitura de São Paulo, sucessor do Maluf, o Fleury, sucessor do Quércia, né? O caso clássico é a traição, né? Exatamente. Eu acho que é clássico, mas não é regra, né, Paulo? Porque não deveria ser. Porque eu fui um caso assim. Eu sucedi o Forcel, foi prefeito 8 anos, fui secretário do governo dele, depois fui vereador, presidente da Câmara, líder de governo, e nós nos damos bem até hoje. Eu sempre me recordo que eu encontrava com o Forcel quando eu estava caminhando para a reeleição, e ele batia no peito e falava, tá vendo como eu acertei quando eu te escolhi, a população está satisfeita.
que é uma coisa que nos orgulha, né? O Fortal foi um bom prefeito, é um amigo. Então eu acho que não pode ser regra isso. Politicamente, às vezes é até uma questão da política. Eu lembro que na década de 90, em Santos, o Davi Capistrano se elegeu exclusivamente graças ao prestígio da Thelma de Souza. Sim. E aí teve uma disputa entre a Thelma e o José Dirceu para o governo de São Paulo, a legenda do PT. O Capistrano apoiou o José Dirceu, né, contra a Thelma, né? Agora, Marco Aurélio, quando você deixou o governo em 2020, qual era o orçamento que você estava trabalhando? Nós estávamos cerca de 550 milhões, aproximadamente. E hoje qual é o orçamento? Acho que ele aumentou pouco, acho que uns 600 milhões. Eu não Cresceu nada. Cresceu pouco. Cresceu nada. A sensação na cidade é que Itanhaém parou. Esse é um bordão que está sendo usado na cidade, mas é uma realidade. Porque a gente percebe aí os funcionários reclamando muito da falta de insumos, seja na saúde, na educação, na zeladoria da cidade. Tem até greve hoje, se eu não me engano, está tendo uma greve. Eu ia comentar isso, eu recebi uma mensagem logo cedo que os ônibus do transporte público iam suspender hoje os seus itinerários por falta de diesel. Porque, segundo aí as informações que chegaram, a prefeitura não está conseguindo honrar com o subsídio da empresa. Fez o repasse. Não está fazendo o repasse. Então, e é uma preocupação, você pega cidades litorâneas principalmente, Itanhaém em especial, ela tem uma grande arrecadação do seu IPTU em janeiro, com a cota única. Então eu lembro que a gente sempre tinha uma grande arrecadação e deixava esse dinheiro guardado, porque ao longo dos meses vai começando a faltar um pouquinho por mês. E na nossa época nós tínhamos também um pouco de problema, mas lá em outubro, em novembro, a gente dava aquela segurada. Agora nós estamos em abril e a gente percebe já as empresas, né, no gargalo, diversos empresários da cidade que a gente tem contato, dizendo que já estão 2, 3 meses sem receber, Zaidan. É uma coisa que aí, saindo até fora da política, mas nos preocupa, porque aí é um comprometimento da boa prestação do serviço público. Mas é o grau de satisfação, ele está bem relacionado ao que entrega a administração. Você mede a inadimplência dos tributos municipais, principalmente IPTU, que deve ser uma das principais arrecadações, é proporcional ao que a administração entrega. Se a administração entrega bem, a inadimplência cai. Se não entrega, a inadimplência sobe. O orçamento de Itanhaém para esse ano, eu fiz uma consulta aqui, a previsão é de 690 milhões, quase 700 milhões. Agora, se vai realizar ou não esse orçamento, é outra às questão. vezes o orçamento é uma peça de ficção, né? A previsão de receitas é superestimada ou subestimada também, né? Nós deixamos com 500 e pouco, foi um pouco mais de 100 milhões, né, em 4 anos. Não é significativo, não, né? Não é, porque se você pega, por exemplo, o orçamento, eu vou citar aqui, o orçamento de Bertioga há 4 anos atrás, em 2020, era em torno de 490 milhões. 4 anos depois está 1 bilhão. O Itanhaém não cresceu na mesma proporção que Bertioga, então, cresceu... Bertioga quase dobrou. Eu acho que o que menos evoluiu foi o orçamento de Itanhaém. O Zaidan falou uma coisa importante, né? Os investidores, o empresário, ele procura segurança, seja jurídica, mas também de serviços públicos para os seus investimentos. Se as pessoas não estão satisfeitas com o atual governo, se não há uma perspectiva de melhora, naturalmente o orçamento ele fica enxugado, né? E eu acho que é isso que tem acontecido um pouco em Itanhaém. Aqui no litoral de São Paulo, como em qualquer outro litoral do Brasil, aqui até com muita vantagem em relação aos outros, o saneamento básico é uma questão prioritária, por causa da balneabilidade das praias e também por conta da saúde pública, né? O Estado de São Paulo fez meio da década de 90, no começo desse século, fez um esforço grande, né, na direção de saneamento básico. Em Itanhaém funcionou. Eu sei que para abastecimento de água funcionou muito, que o Mambu Branco é uma obra gigantesca, né? Que abastece... Tempo da Dilma Pena. Você lembra? Você era prefeito. Eu era prefeito. Ela não só abastece Itanhaém, mas uma boa parte da Baixada, né? Com relação ao abastecimento de água, Paulo, realmente Itanhaém foi privilegiada.
O Zaidan, que tem uma memória gigante, realmente a Dilma Pena esteve conosco já no meu primeiro ano de mandato. Lembro, eu estive lá. Fez investimentos. Ela era secretária estadual, né? Não, ela Nesse momento era presidente da Sabesp. Ela foi secretária estadual e depois presidente da Sabesp. Aliás, uma grande presidente. Ela tinha uma sensibilidade muito grande. Mas Itanhaém, da cidade desabaixada, eu tenho quase certeza que era a cidade mais atrasada nos investimentos em saneamento básico. Nós pegamos aí com pouco mais de 20% de inclusive obras porque não executadas. verticalizou de maneira igual às outras, né? As outras cidades vizinhas verticalizaram mais do que Itanhaém, né? Itanhaém é a cidade com maior extensão territorial, são 600 quilômetros quadrados. Então, naturalmente... Verticalizou do outro lado da estrada, né? Ela cresceu para lá, por lotes mais baratos, até pela falta de infraestrutura, né, Paulo? A pessoa compra um terreno numa rua que ainda não tem pavimentação, ela vai pagar mais barato. E também teve essa questão da verticalização. E tem uma discussão enorme lá sobre o conservadorismo da vila de Itanhaém, Vila Nossa. E a gente sempre debateu o contrário. Eu acho que tem que crescer. A construção civil é um grande viés. Existe até uma discussão na cidade da modernização da legislação, que é importante. Mas o saneamento básico ainda é um grande desafio. Nós assinamos no meu mandato, depois de muita discussão, acho que no terceiro presidente da Sabesp que eu peguei, a assinatura do contrato de programa, né, que são a garantia dos investimentos para a universalização. A contratualização foi feito. Então, Itanhaém tem até 2030. Parece-me que agora houve uma alteração na proposta do governador de antecipar 2028, essa conclusão, né, para que tenha a universalização dos serviços. Mas as obras, pelo que a gente tem acompanhado, não está na velocidade que deveriam estar. Talvez estão começando pelos lugares com menos complexidade, mas também os lugares menos adensados. Então a população não está sentindo esses investimentos na ponta. Depois do intervalo a gente vê se esse investimento em saneamento básico, ainda não completo, deu um ganho na balneabilidade da praia ou não, que é muito importante. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe o prefeito de Itanhaém, ex-prefeito de Itanhaém, pré-candidato nesse ano, Marco Aurélio Gomes, do PL, e o Riba Zaidan, que é comentarista aqui no programa, engenheiro, que é empresário aqui do Sistema Costa Norte, comunicador. Marco Aurélio, houve um esforço de saneamento básico em todo o litoral, também em Itanhaém, você disse que ainda incompleto, né? Deu um ganho de balneabilidade na praia? Sem dúvida, né, Paulo? Até porque os investimentos que ocorreram ao longo do nosso período foram nas regiões mais adensadas, né? Então a gente evitou aí a contaminação do mar, dos rios, dos córregos, mas como eu disse no bloco anterior, há necessidade de uma aceleração desses investimentos. Itanhaém está crescendo muito, já ultrapassamos a marca dos 110 mil habitantes, e a gente sabe que saneamento básico, além de obras de infraestrutura, é saúde pública, né? Você mexe com a saúde das pessoas. Então a gente está buscando informação aí sobre o cronograma de atividades, e sem dúvida alguma essa pauta tem que ser prioridade nas discussões aqui para frente. O país todo vive uma polarização política como se só houvesse uma posição mais à esquerda, falam que é progressista, né? E uma posição mais à direita, definida como conservadora. Na eleição municipal, na grande maioria dos municípios, essa polarização não interfere muito. Em Itanhaém, como é que vai ser? Eu também acredito que não interfira muito. Nós temos circulado, obviamente que eu fui para o Partido Liberal, partido de direita, né, do ex-presidente Bolsonaro, mas a gente circula em todos os meios políticos da cidade. Inclusive teremos partidos que não são do mesmo segmento, que já têm manifestado a importância do nosso retorno à prefeitura. Tem, por seu histórico, nunca teve nas eleições municipais, muita força da esquerda. O PT, por exemplo, que é um partido que está lançando um pré-candidato lá, nunca teve êxito nas eleições, principalmente ao executivo, na majoritária. Sempre votações muito baixas, nada tão significativo. Então eu acredito que o debate lá vai ocorrer mais relacionado aos candidatos em si. Marco Aurélio, você citou a questão de uso e ocupação do solo, né? A gente sabe que nas cidades litorâneas, a construção civil é uma das grandes alavancas de desenvolvimento.
econômico aliado depois ao turismo, lógico, né? O comércio ao turismo. Itanhaém não fez uma revisão do seu plano diretor, né? E principalmente no que diz a uso e ocupação de solo. A gente vê uma pouca ocupação na orla da praia, é onde é mais valorizado, né? O metro quadrado. Já visto aí, você pega a orla da praia, vou citar Santos, vai na faixa aí de 10, 12 mil metros quadrados, você pega Bertioga, está 15 mil, Riviera, que passou de 30 mil, né? Riviera passou de 30 mil metros quadrados na orla da praia, né? Como você vai conduzir isso no seu governo, caso você seja eleito? Zaidan, nós realizamos no nosso mandato a revisão do plano diretor. Obrigatoriamente ela tem que ocorrer a cada 10 anos e assim foi feito. Mas havia necessidade, em ato contínuo, da revisão do Código de Posturas, Lei de Zoneamento e de edificações. Sim, uso e ocupação do solo. Que é uma discussão que até se encontra nesse momento lá na cidade. O que precisa, no meu ponto de vista, é uma posição muito firme, clara e transparente do prefeito com aquilo que ele pretende para a cidade. Porque a gente percebe que fica, sabe, não chove, não molha, você não sabe se ele quer liberar os grandes prédios ao longo da orla ou se ele quer realmente ter uma postura mais conservadora. Essa é uma pergunta que nem a equipe de governo consegue fazer. E aí vai para a Câmara, a Câmara devolve. Né? Esse ano não vai fazer. E aí encaminha o projeto eleitoral não vai fazer. E encaminha o projeto de lei para a Câmara. eleitoral nem pode fazer, né? A revisão de legislação pode. Pode. Porque ela não traz benefício social para ninguém, né? Ela é uma reorganização. Não pode nenhum benefício, né? Você não pode implementar serviços que tragam benefício social às pessoas. Mas como você vai conduzir isso num eventual governo? Mas eu acredito que isso tem que ser prioridade, como eu disse, com uma postura transparente. Olha, nós queremos o desenvolvimento da cidade dentro do que a lei efetivamente permite, respeitando aí os entornos protegidos pelo IFAM, pelo CONDEFA. Eu acho que a gente tem que liberar a cidade para crescer, sabe, Zaidan? É isso que os construtores, os empresários estão esperando isso, porque além da construção civil, que gera oportunidade, renda, bota a turma para trabalhar, a gente consegue atrair também novos moradores para a cidade e otimizar os serviços públicos, não é, Paulo? Se você pega um loteamento horizontal, com 300, 500 casas, a execução do serviço de coleta de lixo é de um jeito, você precisa de uma unidade. O prédio não, né? A coisa fica mais fácil, mais segura, você melhora a segurança da cidade. Então eu acho que precisa ter clareza, sabe, Paulo? Eu outro dia conversando com alguns vereadores, falei, poxa, vocês devolveram à prefeitura o projeto, né? O projeto é importante. Ele falou, a gente nem sabe o que... Não houve uma conversa, uma consulta para saber. Mas não houve audiências públicas, nada disso? Houveram, mas sem essa clareza. Sim. Então, quando você faz uma audiência pública que não está bem costurada, não está bem planejada, porque eu acho que para fazer uma alteração significativa, até antes da audiência pública, você tem que pegar quem conhece. Pega lá os representantes da Associação de Engenheiros, de Arquitetos, da Associação Comercial, da preservação, da cultura, e sai com aquilo mais ou menos dentro de um entendimento, né, Paulo? Acho que política é entendimento. Fala, olha, esse é o melhor formato para a cidade ter aí. Costura com os vereadores, fala, olha, pessoal, vamos tomar cuidado aí nas alterações, nas emendas, para também não desfigurar aquilo que foi planejado. Porque quando você faz uma alteração de uma legislação como essa, não é simplesmente você autorizar ou não um prédio em determinado lugar. Você tem que planejar os investimentos da prefeitura também no seu entorno. Agora, você falou de um condomínio de 300, 500 casas. Eu tenho a impressão que a Riviera de São Lourenço, em Bertioga, talvez seja o melhor lugar para morar em todo o litoral de São Paulo hoje, né? Em toda a extensão do litoral. Você tem um sonho de ter um empreendimento desse tipo em Itaém? Porque a área tem, né? Paulo, não tenha dúvida, né? Você fala da Riviera, você sabe que ela, além de, vamos dizer assim, se pagar, se financiar nos serviços que ocorrem ali no condomínio, ela traz uma arrecadação enorme para a prefeitura, né? Tem um modelo vanguardista de saneamento básico, né? De regulação do uso do solo próprio, né? Quase 50%, todo o IPTU que é arrecadado no município é da Riviera. O ITBI, mais de 50%, 70% do ITBI é Riviera. Eu imagino que qualquer prefeito tem um sonho de ter um empreendimento desse na sua cidade e Itanhaém tem área, né? Eu sonho com 2 grandes empreendimentos, Paulo. Um condomínio... Virar o jogo em cima de Bertioga. Um condomínio pelo menos semelhante à Riviera lá na nossa cidade, né? Bem estruturado. Tem área para isso?
tem área para isso e vou mais além. Nós precisamos trazer um grande resort turístico para Itanhaém. Nós temos área para isso, de frente para a praia. Você trazer um grande resort como aqueles do Nordeste, com segurança. Aí Itanhaém ficaria com o melhor lugar para morar e era para ganhar do Casagrande Hotel também. É isso aí, né? Um grande resort, acho que Itanhaém comporta. Aí que entra um pouquinho aquela história do aeroporto, entra um pouquinho a história da estrada. Exatamente. Nós temos área ainda com preço acessível perto do grande centro aqui da Baixada Santista. O Zaidan vai sair daqui e já vai comprar um terreno lá. Cara, me fala, dá a dica que eu vou. Você vê, tem até a cama de Anchieta lá, cara. Pois é. Eu já deitei na cama de Anchieta, Paulo. Fiz uma matéria na revista Beat das potencialidades turísticas que Itanhaém tem. E você se sentiu mais santificado depois de... Alguns falam que eu assisti a primeira missa do Padre José de Anchieta lá no Forte São João. Eu ia te perguntar isso, se é verdade. Só se foi em outra encarnação. Só né? se foi. Agora, esse retrato que o Marco Aurélio pintou de Itanhaém com um grande empreendimento imobiliário, com um grande resort e com o aeroporto é animador, né? É um cenário ideal. É um cenário ideal. Você pega uma cidade com tanta área disponível, com um sistema de saúde, com um hospital regional, uma estrada com uma boa mobilidade, um aeroporto que pode funcionar para o turismo, além dos voos comerciais. É algo que a gente precisa sonhar, mas não é só sonhar, né? Precisa sonhar e trabalhar para que ele possa acontecer, né, Paulo? O ex-prefeito de Peruíbe, Gilson Baggieri, tem uma fazenda em Itanhaém, né? E quando perguntava, por que a sua fazenda é em Itanhaém? É porque a cidade é organizada, ele brinca quando ele era prefeito, né? E a fazenda dele tem empreendimento ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fui para o resort ali perto de Porto de Galinhas, em Recife, Pernambuco, né? E tive que parar no aeroporto, depois pegar um ônibus, andar um ônibus longe para burro para chegar nesse resort. Você falou do resort Itanhaém. A Itanhaém é maravilhosa, né, aquela praia? Aí são 27 quilômetros de praia, todas com boa balneabilidade, uma cidade plana, enfim, com um ar muito gostoso, uma brisa. As condições geográficas favorecem o turismo. Você falou da cama de Anchieta. Foi a última obra que eu entreguei quando eu era prefeito, Paulo, porque você tinha a passarela de Anchieta, que levava até a cama, e no entorno você não tinha infraestrutura. Então nós fizemos uma praça bonita, com estacionamento. Eu vi, ficou bonito lá mesmo. Então lá tem história, tem cultura, tem praia, nós temos centro histórico, que aliás merece uma grande revitalização, que tem o convento, tem a Praça Matriz de Santana, é muita coisa, muita história bonita que a gente precisa valorizar. Itanhaém é a segunda Câmara Municipal do Brasil, né? A primeira é de São Vicente, não é? Exatamente, a segunda Câmara Municipal. Essa história, você entende que pode ser mais explorada, esse turismo histórico? Acho que a cultura, Paulo, de uma forma geral, ela traz benefícios. O fundador é o mesmo, né, de São Vicente, Martim Afonso, não é? Martim Afonso de Souza. Ele andou por aí, ele fundou São Vicente e depois fundou Itanhaém. Itanhaém. Ele saiu de Bertioga, do Forte São João. Itanhaém foi fundada 3 meses depois de São Vicente, né? Elas são quase que irmãs gêmeas. Praticamente, é uma irmã mais nova, mas com um período histórico tão grande quanto Exatamente. São Vicente. Esse turismo histórico é interessante. Martim Afonso saiu do Forte São João em Bertioga, Brás Cuba saiu do Forte São João, Estácio de Sá saiu do Forte São João com as suas caravelas para fundar Rio de Janeiro. Olha quanta importância tem essa nossa região. E o forte é bem conservado em Bertioga. Está bem conservado, né? Tá. Inclusive ele faz parte de uma paisagem muito bonita, né? Muito o Forte bonito. São João. Eu acredito, viu, Marco Aurélio? Não sei. Eu não sei que a gente se engane muito. Eu converso com você, eu vejo o seu sentimento de pertencimento que você tem por Itanhaém. A não ser que eu me engane muito, né? Mas eu percebo isso, cara. É uma história de amor, viu, Zaidan? Itanhaém, a gente constitui família, meus pais estão lá desde os 6 anos de idade, meu pai chegou da Paraíba, para a cidade, meu avô trabalhava na limpeza da antiga colônia da Guarda Civil, e meu pai com muito esforço se formou, virou advogado, depois passou no concurso para magistratura, meus 3 irmãos também sempre nos colégios da cidade, os 3 advogados, eu e mais 2 advogados. Né? Viemos a Santos para nascer naquela época. A gente brincava que as mamães iam dar à luz e voltavam, então viemos para nascer.
Mas é uma história bonita da cidade, né? Meus filhos estão lá e o nosso desejo de contribuir não permite que a gente se omita no momento que a gente entende que a população está clamando para um recomeço, Paulo. Chegamos ao final da Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Ribas Zaidan, também do Marco Aurélio Gomes. Boa sorte na continuidade da carreira, do trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.